Cláudio Rezende está pintando no pedaço, no clima pós-clássico. E daqui a pouco, claro, tudo no Galo na Libertadores. Primeiro agora, o Atlético que arrancou empate, jogou ontem. Torcida única, Mineirão, mando de campo do Cruzeiro. Um abraço. Chega mais, Cláudio. Um abraço para você, Hugo, pra Nath, para todos que nos acompanham aqui na grande resenha deste domingo. O Galo sai com um sentimento positivo do clássico de ontem. O time ficou agora já 2 jogos sem sofrer gols e vinha sendo uma crítica muito grande, né? A esse time do Milito que não estava equilibrado, com alguns ajustes que ele mesmo disse após o jogo contra o Criciúma. Ele reuniu os jogadores e mostrou como que o Galo, mesmo com o esquema tático dele, poderia ser mais competitivo, poderia ser menos vulnerável, e vem dando certo, pelo menos nos últimos jogos. Ontem uma estratégia aí com o meio-campo mais preenchido, né, com o Fausto Vera, entrou para marcar o Matheus Pereira e teve êxito, né, boa parte do jogo, com o Cadu novamente sendo a aposta do treinador, deixou o Davidson para o segundo tempo. Com o Fausto Vera ele sacou o Bernard, e lá na defesa o Batalha, que tá alternando ali com o Bruno Fux. Mas o Atlético saiu, viu, Hugo? A gente viu Milito, jogadores, o Galo saiu fortalecido do clássico, porque segurou o rival que estava à frente na tabela de classificação. O Cruzeiro estava 100% no Mineirão, jogou ali o Galo contra mais de 60 mil torcedores e conseguiu fazer um bom jogo e teve boas chances, inclusive, né? Mais chances de gol que o adversário. Galo que entrou em campo um pouco mais recuado no clássico, né, Fiuza? Eu acho que não dá pra dizer que entrou em campo mais recuado não, viu, Hugo? Muita gente, quando saiu a escalação, dando a entender de um Atlético que teria medo de jogar no Mineirão, um Atlético mais recuado, um Atlético mais defensivo, mas na prática não foi isso que aconteceu. O Milito foi muito inteligente quando ele montou uma estratégia muito parecida com a estratégia que ele montou na final do Mineiro, naquela oportunidade quando o Galo garantiu o título dentro do Mineirão. Você se recorda, Cláudio, naquela oportunidade ele também preencheu mais o meio-campo, ele também colocou um dos volantes com uma marcação mais individualizada em cima do meio-campista do Cruzeiro, e foi isso que ele repetiu ontem à noite lá no Mineirão, e acabou funcionando muito bem, porque o Cruzeiro, ele tem 2 pontos muito fortes, né? O Cruzeiro tem uma criatividade, um volume de jogo muito grande que passa pelos pés do Matheus Pereira, que foi anulado. Ele basicamente teve um lance de lucidez, que foi aquela bola do Arthur Gomes na reta final que bateu na trave, depois de uma grande defesa do Everson, foi exigido e cumpriu com o seu papel. E além dessa questão do Matheus Pereira, que rege o time, o Cruzeiro tende, dentro do Mineirão, principalmente, ter um jogo mais construído, de pé em pé, desde a defesa. O que o Atlético fez? Adiantou os seus atacantes para tirar os espaços do Cruzeiro, para incomodar na saída de bola. E a gente viu muito o Cruzeiro recuar bolas pro seu goleiro, né? O Cruzeiro ficava ali do Zé Ivaldo pro Vidalba, do Vidalba pro William, do William pro Cássio, com muita dificuldade para furar essa primeira linha de marcação do Atlético, que era feita pelos atacantes, pelo Paulinho, pelo Cadu. Então, essa pressão inicial na saída de bola do Cruzeiro, e depois, quando o Cruzeiro passava essa primeira linha, o seu cara mais lúcido, mais inteligente, estava muito bem marcado. Foi aí que o Atlético, a partir do momento em que ele conseguiu anular o que o Cruzeiro tinha de melhor, ele começou a ter superioridade no jogo. Obviamente, ainda sofreu em alguns aspectos, por exemplo, né, Cláudio? O Saravia demorou um pouquinho para ajustar o posicionamento ali pelo lado dele. Sofreu um pouco com o Barreal. O Barreal teve 2 chances claras no primeiro tempo, em que ele recebeu a bola e de frente para o gol acabou chutando para fora, em erros de posicionamento do Saravia, porque o Saravia cobre o lado direito, o Barreal utiliza o lado esquerdo ofensivo. Mas foram ajustes que foram feitos no decorrer do jogo, e aí o Atlético se estabeleceu e teve domínio. Teve mais controle, finalizou mais, teve oportunidades claras de gol, como o Cruzeiro também teve. Eu acho que o grande mérito dos 2 times foi a parte defensiva. Eu acho que o empate não foi um resultado injusto para nenhum dos lados, mas em termos de produção ofensiva, o Atlético finalizou mais e incomodou mais. Teve um ótimo momento na reta final do primeiro tempo, e no segundo tempo não impediu que o Cruzeiro finalizasse. Se eu não me engano, o Cruzeiro foi chegar a primeira vez no segundo tempo, já se passava dos 30 minutos. Então, o Atlético que teve muito controle dos espaços, que anulou muito bem as peças mais fortes do adversário e que mostrou muita maturidade também, né? Para encarar um Mineirão lotado de torcedores adversos,
para encarar um time que vive um momento melhor que o dele, inclusive na tabela de classificação. Eu só acho que em termos de Brasileirão, um ponto ajuda pouco o Atlético, que ainda se vê muito distante do pelotão de cima. É claro que o empate, um ponto num jogo difícil, em que você entra até com menos favoritismo do que o seu rival, é para ser celebrado. Mas eu acho que o Atlético celebra muito mais, né, Cláudio? O desempenho, a maturidade do time, o quanto o Atlético foi uma equipe equilibrada, o quanto o Atlético conseguiu dominar o Cruzeiro dentro do Mineirão, do que propriamente pelo um pontinho. Porque eu acho que em termos da matemática do campeonato, o Atlético precisa voltar a vencer. O Atlético precisa de uma sequência de vitórias para encostar nesse pelotão de cima. Mas concordo quando a impressão que deixa a atuação do Atlético foi uma impressão muito positiva de um Atlético mais equilibrado, de um Milito que conseguiu ajustar funções, de um Milito que mostrou alternativa tática, que preencheu mais o meio-campo, que fez uma boa leitura de jogo das peças fortes do outro lado e que utiliza também de todos esses aprendizados para já montar o time da Libertadores. Aquele empate, então, que vem com bons olhos, né? A galera vê com bons olhos. Exatamente. A Nath falou aí de números, o Galo teve 65% de posse de bola. Se eu não me engano, 12 finalizações? Sim, 12 contra 5, 4 no gol, né? Das 12, 4 chutes a gol, Cruzeiro 5, 1 no gol. Então teve números mais expressivos, né? No clássico, nesse empate realmente, em termos de classificação, em termos de pontuação no campeonato, o Galo precisa mesmo ter uma sequência, porque havia perdido por Criciúma, empata com o Cruzeiro, mas num cenário aí, né, de 2 jogos de Copas, o Galo precisava ganhar do CRB, conseguiu. E não podia perder de uma forma complicada o clássico para não chegar com a crista baixa na Libertadores. Então, dentro do cenário possível, lógico que a vitória era melhor, mas ficou de bom tamanho, o Atlético vai para a Argentina mais animado. É muito mais a parte emocional, psicológica, da confiança do time, né? O clássico, ele tem um poder muito grande de derrubar ou de levantar em termos de confiança. E a confiança do Atlético sai muito em alta depois desse desafio, por ter conseguido neutralizar o Cruzeiro, por ter conseguido, como o Cláudio disse, ter números melhores em termos de volume, de criação. Se a gente olhar só a parte ofensiva do Atlético, eu acho que é um time que esteve mais próximo da vitória do que o Cruzeiro. Chegou a fazer um gol, inclusive, que foi anulado. Mas eu acho que o grande mérito dos dois times foi ter se defendido bem. O Atlético se defendeu bem, mais um jogo em que não sofre gols, o que é muito importante, inclusive, para respaldar o trabalho do Milito, porque a gente sempre soube que o Milito é um treinador que, quando tem a bola, tem muita criatividade, tem muito recurso, tem muita alternativa. Ele precisava ser um pouco mais respaldado do ponto de vista defensivo e encarar o Cruzeiro dentro do Mineirão e sair sem ter sofrido gols, dá esse respaldo também que o Milito vinha buscando, de uma equipe que se defendeu bem, que ajustou posicionamentos, que fechou espaços, que pressionou o adversário. Então, acho que principalmente, para além do resultado, a moral que traz essa atuação do Galo, que foi uma boa atuação ontem.